Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 9. Todos acharam? Mateus 6, do 5 ao 8, melhor dizendo, ao 8. Vamos até o 8 hoje. Semana que vem a gente começa de fato na oração dominical, a oração do Pai Nosso. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Amém. Louvado seja Deus. Pedrinho fez uma pergunta interessante aqui agora, que estava anotado como introdução do meu sermão. Nem o passarinho pode matar? Bem verdade que a discussão ela é longa, e eu não vou adentrar nesse mérito agora. Mas você já viu um passarinho dormindo? Ou em algum momento da sua vida já passou uma lanterna numa árvore à noite e já observou como é que eles dormem? Eu já fiz muito isso porque eu gostava de matar passarinho, irmãos. E eu ficava impressionado porque eles dormem, mas não caem, ainda que seguros em apenas uma pequena galinha. Se nós dormirmos assim, certamente a queda vai ser grande. Mas é impressionante que o pássaro, após ele dobrar as suas perninhas para dormir, os tendões faz com que as suas garras ou as suas unhas se fechem de tal maneira, os dedinhos se fechem de tal maneira, que enquanto ele não se erguer novamente, ele não soltará a galha a qual ele está agarrada. É impressionante que o joelho dobrado é o que dá exatamente a força para o passarinho segurar qualquer coisa, mesmo quando ele está dormindo. É uma maravilha, uma das maravilhas da natureza que o nosso Senhor criou. E até mesmo através dela, Deus nos traz nessa noite uma preciosa lição, que a oração, ela não deve ser diferente na nossa vida. Deve ser aquilo que de fato nos sustenta. Deve ser de fato aquilo que nós entendemos não como apenas um dever, uma obrigação, mas sobretudo como um dos maiores privilégios que Deus nos deu como meio de graça ao nos aproximarmos dele. Afinal de contas, quando a gente ora, nós somos edificados, nós somos confortados, nós somos aliviados e principalmente nós temos um veículo de adoração, de comunhão, de gratidão ao nosso Deus, por intermédio da oração. O povo judeu era um povo caracterizado por causa da sua ênfase dada exatamente à oração. Desde o Antigo Testamento nós vamos perceber como que a oração era um hábito dos judeus, do povo de Deus, daquele povo a quem o Senhor havia chamado, escolhido, da nação santa inclusive. Nós vamos encontrar esta particularidade na vida daquele povo. Porém, irmãos, com o passar do tempo, apesar de não haver nenhum ensinamento contrário à oração, nós vamos encontrar alguns vícios e algumas práticas errôneas que foram sendo introduzidas no hábito, na prática correta da oração. Então, a corrupção de uma prática geralmente vai estar associada à matéria ou à forma. E é exatamente aí que nós vamos encontrar o desvio da prática da oração. Uma prática comum, uma prática ensinada, era feita pelo povo de Deus, mas que com o passar do tempo nós vamos perceber que ela vai ser desvirtuada do princípio estabelecido. Nós vamos perceber que a prática, ou na prática da oração dos judeus, há algumas características com respeito à forma que eles faziam esta oração. Então, vejamos aqui
4 características, antes de entrarmos no tema principal, 4 características do formalismo da oração judaica. Primeiro, nós temos um formalismo quanto ao tempo. Era comum aos judeus devotos orarem ao Senhor, ainda que não exclusivamente, mas era comum eles orarem pelo menos 3 vezes ao dia. E eram os horários, às 3 horas, às 6 horas e às 9 horas da noite. Era um hábito de oração. Estas horas equivalem a que nós temos hoje como sendo 9 horas da manhã, 12 horas do dia e 3 horas da tarde. Abra sua Bíblia, por favor, e confira comigo isso. Lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, quando Daniel, um jovem judeu, estando na Babilônia, mantinha a sua prática de oração. Daniel capítulo 6, versículo de número 10. Se quiser, pode soltar o texto aqui. Diz assim a palavra do Senhor, em Daniel 6, versículo de número 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Na outra versão, diz que ele orava, ele tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. 3 vezes ao dia é a menção do costume de Daniel. Essa prática do Antigo Testamento vai ser vista na igreja primitiva, Novo Testamento. Lá em Atos 3, versículo 1, diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, uma menção a um costume judaico que ainda estava sendo preservado, a oração da hora nona. Então, havia um formalismo com respeito ao tempo, pelo menos 3 vezes ao dia, os judeus costumavam parar tudo para orar. Segundo, havia um formalismo com respeito ao lugar. É bem verdade que essas orações, no caso de Daniel, por estar em terra estrangeira, estar na Babilônia, era feito no seu quarto. Recomendação essa que nós vamos ver no texto de hoje. Mas havia um hábito comum de se reunir no templo para esta oração. Então, muitos judeus se reuniam 3 vezes ao dia no templo para fazer esta oração. Era um local onde esta oração normalmente era feita. Terceiro, havia um formalismo quanto à forma da oração. E aí nós vamos encontrar alguns textos no Antigo Testamento, língua escrita em hebraico, onde nós vamos perceber que havia pelo menos 2 orações principais feitas pelos judeus. A primeira delas era o Shema, que é a expressão ouve. E a gente vai encontrar isso lá em Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Naquela instrução tão conhecida por todos nós, do ensino ao filho. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso de número 9. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado na tua casa, em andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ernest Maia, fazendo uma análise desse texto, ele vai dizer que era esta uma das orações principais que os judeus tinham, que começa com a expressão ouve, ou no hebraico Shema. É uma referência àquilo que era repetido dentro da própria casa, também em formato de oração, ainda que se visse de ensino para os filhos. Uma outra palavra que a gente encontra no hebraico é a expressão, ou melhor dizendo, uma outra oração que a gente encontra dos judeus era a oração Shemoni Eres. E esta era uma oração que continha 18 bênçãos. É quando a gente vai para o texto de Deuteronômio,
capítulo 11, do verso 13 ao 21, onde nós encontramos ali bênçãos e maldições, e outros textos mais que falam sobre esses aspectos. Então, era cultural entre os judeus estarem repetindo estas bênçãos, bem como recitando as maldições no seu dia a dia, para lembrarem-se da aliança, do compromisso, mas ao mesmo tempo usavam isso de maneira litúrgica como uma oração. Então, nós temos um formalismo quanto ao tempo, quanto ao lugar e quanto à forma da oração. Jesus vai estabelecer o Pai Nosso, que a gente vai analisar a partir da semana que vem. Mas já no Antigo Testamento nós encontramos coisas do tipo Deuteronômio 6, ouve, estas palavras estarão em teu coração. Era um método, era as frases também utilizadas nas orações. Mas nós temos também, em quarto lugar, o formalismo quanto à extensiva da oração. Muitos judeus entendiam que uma oração para ser ouvida, ela deveria ser uma oração longa e repetitiva. Aqui começa o desvio do princípio da oração. Nós vamos observar que muitos judeus começaram a ter estas práticas de orar repetidamente e de maneira longa. E isso vai ser visto no Novo Testamento, quando Jesus faz uma dura repreensão à repetitividade da oração. Foram práticas que foram sendo inseridas ao longo do tempo com respeito à oração. Então, diante disso, diante dessas práticas e desses costumes e da repreensão que Jesus agora vai trazer no texto de Mateus capítulo 6, eu queria meditar com os irmãos nessa noite sobre os equívocos da oração hipócrita. É o prelúdio, o preâmbulo do que Jesus vai nos ensinar mais tarde. Antes de nos apresentar o modelo correto de oração, ele vai falar sobre a maneira equivocada como nós podemos fazer uma oração. Isso porque, lá em Lucas, capítulo 11, veja comigo, por gentileza, esse texto, nós vamos encontrar o texto sinótico, ou seja, o texto semelhante ao texto de Mateus, capítulo 6. Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4. Observe que na sua Bíblia já tem uma referência bem em cima aí de Mateus 6, porque é um texto sinótico. E aqui em Lucas nós temos um detalhe a mais que não aparece em Mateus. Diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Perceba, a oração do Pai Nosso, ela é introduzida no compêndio do Sermão do Monte, mas não é colocada esta informação que Lucas, o médico, registra. Lucas era mais detalhista na sua escrita. Que Jesus proferiu aquelas palavras logo após um momento secreto de oração. Lembra aquela passagem mais à frente lá em Mateus, quando Jesus vai orar, chama os discípulos para orar, mas eles dormem. Aí Jesus vai dizer: nem um pouco pudesse orar comigo? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vamos encontrar muitos momentos no ministério de Jesus onde ele se retirava a fim de orar. Então, o que nós temos agora é um modelo de oração baseado no próprio Jesus. Por isso, então, que os discípulos, atentos àquela movimentação que Jesus tinha, eles vão dizer: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. Um parênteses aqui para a nossa observação. Nós não encontramos em nenhum outro texto da Bíblia Sagrada os discípulos pedindo para Jesus ensiná-los a pregar, a administrar, a construir alguma coisa, a fazer qualquer coisa. Mas encontramos eles pedindo que Jesus ensinasse eles a orar. É curioso isso, porque não há um hábito em nosso meio de fazer ensino de oração. E é um erro, por vezes nosso, não ensinarmos as pessoas a orarem. Claro que a maneira que nós devemos fazer não é como o romanismo, ensinando as pessoas a repetirem uma reza, uma oração a um santo, mas ensinando os princípios que devem compor a nossa oração. Por isso que Jesus, então, versículo 2 de Lucas 11, ensinou a oração do Pai Nosso, que a gente vai ver lá em Mateus capítulo 6, na semana que vem a gente vai entrar nesse texto. Então perceba,
esse prelúdio antes da oração do Pai Nosso vai nos mostrar o equívoco ou os equívocos da oração hipócrita. E eu queria então ver pelo menos 2 equívocos da oração hipócrita. Em primeiro lugar, é a quem nós oramos. A quem nós oramos. Quem é o ouvinte da nossa oração? Perceba, irmãos, que Jesus não está preocupado com o lugar, mas com o público-alvo de nossa oração. Porque o texto vai fazer uma denúncia no versículo 5. E quando orares, não sereis como os hipócritas. Ele está falando da oração hipócrita. Porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça. Jesus não quer aqui estabelecer um meio ou um método de oração apenas ajoelhado, sentado ou debruçado. Quando ele faz a referência aqui em pé e nos cantos ou na esquina, ele está referindo-se à maneira pública como os fariseus gostavam de orar. E é curioso porque essa expressão aí, nos cantos da praça, ou algumas versões vão traduzir nas esquinas das ruas, lá no grego significa em um local de palco, é como se fosse assim, um local de ser visto. É exatamente esta menção. E era exatamente este o propósito dos fariseus, orar no canto das praças e em pé nas sinagogas, onde as pessoas chegavam, se assentavam. Mas os fariseus chegavam, ficavam de pé fazendo a sua oração, para todo mundo ver que ele estava fazendo uma oração. Então a menção em pé e no canto das praças é uma referência à oração de palco. Fazer para todo mundo ver. Jesus não está aqui condenando a oração pública. Afinal de contas, se estiver condenando, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é proibido. Porque nós oramos publicamente. E até foi transmitido. Público para todo mundo ver. Há orações públicas que são aceitadas por Jesus. Por nosso Deus. Ora, na consagração do templo, lá em 2 Reis, nós encontramos Salomão fazendo uma oração pública. E Deus aceitou a oração de Salomão. Neemias, conforme nós vimos hoje pela manhã, lê a palavra em público, o povo responde a palavra em um aspecto de oração, amém, amém. Publicamente, Deus responde, Deus ouve esta oração. Não há um problema da igreja orar publicamente. Não há um problema de nós tomarmos o microfone e orarmos pela cidade, orarmos na igreja, fazermos o evangelismo na rua, orarmos pela rua, pelas pessoas daquela comunidade. Não há um problema nisso. O problema que Jesus vai condenar é quando o que motiva a nossa oração é ser visto por outras pessoas. Ele está falando aqui de uma oração teatral. É o indivíduo que quer ficar em um local para ser visto, seja na sinagoga ou seja na praça, e quer fazer uma oração para agradar as pessoas ou para impressionar as pessoas, não para agradar a Deus e ter intimidade com Ele. Então, a quem nós oramos é exatamente um dos pontos ou um dos equívocos da oração hipócrita. Por quê? Esta é a oração que buscava visibilidade. Por isso a expressão é em pé ou na esquina. Não é a questão do local. É a questão da visibilidade, nem também a questão da postura, de pé ou de joelho. Se trata da questão da publicidade dos homens verem esta oração. E aqui nós identificamos o primeiro perigo da oração, que é o público errado. A quem nós dirigimos a nossa oração quando nós oramos? É muito comum isso. Nós dirigimos a nossa oração ao público errado. Quantas vezes você já orou na frente das outras pessoas, talvez até mesmo aqui dentro da igreja, relatando o que aconteceu para constranger alguém? Ah, Deus, porque o Senhor sabe disso que está acontecendo. E a pessoa presente lá. É um tipo de oração acusatória. Deus não recebe esse tipo de oração. Porque nós não podemos orar ao outro. Nós não podemos orar em confronto aos outros. Nossa oração não é assim. Lembra lá dos profetas de Baal? Eles gritavam, eles clamavam, eles cortavam o corpo, derramavam sangue, faziam de tudo. A oração não era ouvida. Não era ouvida. É bem verdade, irmãos, que nós não adoramos, ou nós não oramos, melhor dizendo, a Baal. Nós oramos ao Deus vivo e verdadeiro. Mas a Bíblia é clara em dizer alguns limites ou algumas barreiras que impedem nossa oração chegarem a Deus.
Quando o marido maltrata a esposa, Pedro vai dizer: maridos, cuide bem das vossas esposas, porque para que a vossa oração não seja interrompida. E aqui Jesus vai nos mostrar um outro tipo de oração que não é recebida por Deus, que é a oração com aspecto de visibilidade ou direcionada à pessoa errada. Então, a quem nós oramos pode identificar como sendo uma oração hipócrita. Então, aquele tipo de oração condenatório do irmão, aquele tipo de oração de desabafo para o irmão que vai ouvir, não passa do teto. Deus não se agrada desse tipo de oração. Nós devemos lembrar que nós oramos a Deus, não é às pessoas. Nós oramos ao Senhor, não é para desabafar aos outros o que nós estamos passando, não é para desabafar aos outros o que nós achamos deles. Nós oramos a Deus, é a Deus que deve ser dirigida a nossa oração, jamais dirigida às pessoas. Mas aí nós temos um outro equívoco, que eu gosto muito de uma expressão de Diacácio, quando ele diz o seguinte: o indivíduo que ora mais em público que em particular revela que está menos interessado na aprovação de Deus que no louvor humano. Nós temos um outro problema. Aqueles que oram para se aparecer perante as pessoas, e aí nós temos o problema da oração acusatória, vexatória, revelatória, onde as pessoas até revelam pecados ocultos na oração, como também nós temos o problema da oração ou da abstenção da oração em público por vergonha ou timidez. E aí eu vou mexer na ferida de vocês agora. Vou botar o dedo na ferida e mexer. Cuidado quando você diz assim: eu não quero orar aqui não porque eu tenho vergonha das pessoas. Eu sei que vergonha e timidez é um negócio sério. Por isso que minha primeira oração na igreja foi: Senhor, me deram o microfone e disseram assim: hoje você vai orar. Eu era recém-convertido, acho que eu tinha uns 12 anos de idade no máximo, 11 para 12 anos. E eu me tremendo todinho, eu disse: Senhor, me faz um homem sem vergonha. Mas aquilo pegou mal demais na igreja. Mas Deus ouviu minha oração, que eu não queria ser sem vergonha no outro aspecto não, eu queria não ter vergonha de orar, porque na minha imaturidade eu estava com vergonha de não saber orar diante de pessoas que já estavam na igreja há muito mais tempo do que eu. Então, é um princípio errado da oração que a gente às vezes tem. Ou eu oro publicamente para as pessoas ficarem encantadas com minha oração, acusando, desabafando, ou até mesmo usando palavras difíceis para impressionar as pessoas, que também é equivocado. Uma vez na igreja, lá no interior, e aí o irmão foi fazer uma oração, e ele falou tanta palavra difícil nesse mundo, que eu fiquei depois tentando traduzir o que foi que ele disse na oração. No dia a dia ele não falava daquele jeito, mas pegou o microfone da igreja, baixou o Aurélio na cabeça dele, e ele começou a soltar tudo quanto era palavra difícil, termos coloquiais, e aquela coisa assim, aquela oração rebuscada de meia hora, e aí terminou, disse: meu Jesus amado, eu vou ter que ir para o dicionário para dizer amém a respeito do que o irmão falou. São os equívocos da oração. Orar para os outros em desabafo, em desafeto, em acusação, orar para se aparecer publicamente, ou se esquivar de orar por timidez. Por quê? A gente às vezes não observa esse outro aspecto. Eu tenho vergonha de orar na frente dos outros. Você está orando a quem? A Deus ou aos outros? Percebe como às vezes um motivo que nos leva a orar é equivocado? Até mesmo em nossa omissão de orar por pretensa humildade, o que às vezes nós percebemos é que na verdade não é humildade ou timidez apenas, mas é um medo de desagradar os outros na oração, de falar uma palavra errada, de falar uma palavra troncha, de não fazer uma conjugação correta. Acabe com isso, meu irmão. Você tem que orar ao Senhor como se você estivesse orando no seu quarto em secreto, porque, graças a Deus, não há oração perfeita que saia da terra e chegue diretamente no altar. Sabe por quê? Porque nós temos um intermediário, que é o Espírito Santo. É Ele que intermedia, minha conjugação, é Ele que recebe a nossa oração e leva diante de Deus, porque nós não sabemos orar como convém mesmo, porque nós oramos errado, nós falamos até a nossa língua errada, e eu sou prova viva disso, que de vez em quando termino o culto e minha esposa diz: meu filho, você conjugou errado esse verbo. Diga: minha filha, nem preste atenção. Nós nem falamos corretamente, às vezes o nosso português é um português bem dizido,
Você acha que você vai orar corretamente diante de Deus? Não vai, não vai. Por isso Deus manda o seu Espírito para recolher nossas orações e chegar direitinho diante do altar. Então, a oração pública deve ser cuidadosa por nós. Não é para mostrar-se diante das pessoas. Não é para impressioná-las como nós sabemos começar e terminar bem uma oração. Não é para acusar aos outros em um desabafo. Mas também não é para se esquivar com vergonha que os outros lhe critiquem porque você orou errado. Não. A quem nós oramos? Não é aos homens, mas é a Deus. Então, esse princípio da oração, ou esse equívoco da oração hipócrita, lida exatamente com o agradar-se do público, e nós não devemos nos preocupar com o que os outros vão pensar a respeito de nossa oração, porque nós não oramos aos homens, nós oramos a Deus. Além disso, nós vamos perceber, queridos irmãos, que esta oração, conforme diz o versículo de número 5 e também 6, nos mostra o princípio de que ela deve ser feita para Deus, porque dele virá a recompensa, não dos homens. O versículo 6 vai dizer: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. O versículo 5 termina com recompensa, e o versículo de número 6 também termina com recompensa. Mas lembrem, semana passada nós falamos sobre um outro princípio que trata, retrasada melhor dizendo, que trata sobre a recompensa. Qual é? Das esmolas. A gente estudou aqui o versículo 2 ao versículo 4. Quando você der esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Em verdade te digo, tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz. Porque no final vai dizendo no versículo 4, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Preste atenção numa coisa e olhe bem para o texto agora. O versículo 2 ao versículo 4 fala sobre como dar esmola em secreto para receber a recompensa do pai. O versículo 5 ao versículo 6 fala sobre a oração em secreta para receber a recompensa do pai. Do versículo de número 16 ao versículo de número 18, nós temos o aspecto do jejum em secreto para receber a recompensa do Pai. Sabe o que é que Mateus agora, sabe o que é que Cristo está nos apresentando no Sermão do Monte? 3 atitudes religiosas que podem ser facilmente corrompidas. Quais são? A caridade, o ato de dar esmola, se tornar algo público para nós sermos elogiados, o ato de orar, tornar-se público para nós sermos vistos, e o ato de jejuar, para também sermos vistos. Perceba, irmãos, são atitudes religiosas. Por que alguém se preocuparia em orar para ser visto, dar esmolas para ser visto e jejuar para ser visto? Porque o diabo corrompe até mesmo os nossos princípios espirituais. Geralmente as pessoas gostam de se amostrar, como a gente costuma falar no popular, com outras coisas. Mas é um grande perigo nós também queremos nos amostrarmos espiritualmente. E aí está na moda hoje uma gama de gente, e eu vi esses dias um exemplo disso, que fica assim, ó: ó Deus amado, e para cá. Um dia desse eu vi um apóstolo dentro da tua igreja com o telefone na mão assim, ó. Aí ele se ajoelhou, não faz isso agora, mas se ajoelhou e o telefone aqui, ó. Jesus diz: não precisa disso. É bem verdade que hoje nós temos essas mídias sociais, os irmãos que tiram foto aqui, não é para ficar mostrando, não, é porque nós publicamos o que acontece na igreja e convidamos outras pessoas e queremos dar esse ar de pessoalidade para que as pessoas se sintam abraçadas aqui, mas de maneira nenhuma eu vou fazer isso como uma publicidade. Então não vá se ajoelhar no seu quarto, pegar seu telefone e fazer uma live você de madrugada, orando sozinho. Deus não precisa disso. Não precisa disso, a menos que seja uma convocação para oração. Usar os meios que Deus nos dá para convocar as pessoas a orar, não tem problema. Mas hoje nós temos um sério problema, que foi o que nós falamos há 15 dias atrás, da publicidade espiritual. Onde as pessoas querem dar 1 quilo de farinha, querem mostrar nas redes sociais: olha aqui, esse pobre recebendo 1 quilo de farinha.
onde as pessoas querem dar uma esmola e publicar, olha aqui, eu estou dando uma esmola a este pobre. Ninguém deu, mas eu vim aqui e dei. Eu estou fazendo jejum, aí coloca lá, cara, sem maquiagem, contristado. Para que isso? O Senhor condena completamente essas atitudes. Jesus vai dizer, faça em secreto, porque a recompensa não vai vir dos homens, ela vai vir de Deus. Então o princípio aqui é claro, que a nossa oração seja feita para Deus, não é para os homens. Por isso que Jesus vai dizer, de vez em quando, aliás, vai dizer em uma passagem bíblica, que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não vamos entrar no reino dos céus. Nós precisamos, irmãos, ter a humildade, a simplicidade de uma criança em nossas ações muitas vezes. Se diz, eu pedi para a Estezinha orar, ela gosta de fazer oração no almoço, às vezes no café ou na janta. Em algum horário ela faz. E eu disse, Esté, ore pelo alimento agora. Bem, que ela não quer, criança é assim. Mas naquele dia ela estava empolgada e quis orar. Eu disse, ore pelo alimento. Ela orou pela proteção da avó, orou pela professora da escola, pelos coleguinhas, confessou os pecados que tinha feito, orou pela família, orou pela igreja, ela orou pelos irmãos, viu? Colocou os irmãos em oração, orou pelas coisas que ganhou, orou por aquilo outro, e passou um tempão orando e agradecendo por um monte de coisa, agradeceu pelo dia, agradeceu pela igreja, agradeceu um monte de coisa, ela agradeceu. Aí, quando terminou a oração, eu disse, e o alimento? Esqueceu do alimento. Aí ela começou outra oração, eu digo, agora pronto, vamos almoçar hoje mais não. Às vezes a gente precisa orar como uma criança mesmo, irmão, sem se preocupar com o que os outros vão dizer, sem se preocupar com o que os outros vão achar da gente, se a nossa oração teve uma palavra errada, se eu não conjuguei corretamente o verbo. Eu estou orando ao meu Deus, é claro que eu não vou orar irreverentemente, mas eu orarei como falando com meu Pai. Eu farei isso porque eu estarei à vontade. É isso que eu quero trazer com o exemplo da criança que ora em casa. Você coloca a criança aqui para orar na igreja, é uma dificuldade. Por quê? Ela não está à vontade, ela tem medo, tem vergonha. Um monte de gente olhando para ela. Mas em casa, tem menino que é calado nos cantos, mas em casa fala mais que uma matraca. Que é isso? Está à vontade. Está na intimidade do seu pai. A nossa oração deve ser assim. Eu devo ter esta intimidade com meu pai, de modo que eu posso falar à vontade. Que eu posso dialogar com ele, porque eu sei quem é ele. Então o princípio da oração é a quem nós oramos, e não pode ser aos homens, deve ser a Deus. Jesus vai nos mostrar isso, que a oração deve ser uma demonstração de nossa intimidade, e isso requer um lugar íntimo, não é para os de fora, é para Deus. Nós precisamos orar pensando nele. Um segundo equívoco da oração hipócrita é como nós oramos. O verso 5 ao versículo 6 fala sobre a quem nós oramos, e do verso 7 ao verso 8 fala sobre como nós oramos. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Jesus vai trazer um modelo de oração logo abaixo, na oração do Pai Nosso, mas antes de trazer o modelo, ele vai logo estabelecer: não use disso por vãs repetições. O propósito da oração que eu darei a vocês como modelo é um modelo estrutural, não um método de você utilizar repetidamente várias vezes ao dia, porque isso não adiantará. Perceba, queridos irmãos, que aqui Jesus condena uma prática pagã. Qual é a prática pagã? A repetitividade. A repetitividade. Os profetas de Baal fizeram isso, ficaram repetindo a oração ao seu Deus e não houve resposta. Muitos judeus haviam trago essa prática de repetitividade, como eu falei, com respeito ao formato da oração. Eles começaram a entender agora que a oração que Deus ouvia era uma oração repetitiva e longa. Então eles chegavam nas praças, chegavam na sinagoga e ficavam fazendo uma oração longas e repetitivas. Jesus vai dizer: não adianta isso, não use de vãs repetições, até porque a oração é feita como de um filho a um pai, e não deve ser de repetição. Repetição essa que é vista nos mantras, em religiões orientais, que é vista no romanismo, no catolicismo romano.
A ideia de você pegar ali um rosário, um texto, que é um texto do rosário, na verdade, né? E repetir aquela mesma oração como se Deus fosse ouvir um pouco a mais. Se você repetisse, a Bíblia é clara, não use de vãs repetições. Não pense que porque você vai orar 15, 10, 20 vezes o Pai Nosso, Deus vai ouvi-lo. Não adianta vãs repetições. Se a sua oração não é fruto de um coração quebrantado e sincero, a quantidade de repetições de nada valerá. E as pessoas continuam fazendo isso mesmo, a Bíblia dizendo claramente, não use vã repetição. Jesus vai dar a oração do Pai Nosso como um modelo, e Ele mesmo vai dizer, mas não use isso com vã repetição. E as pessoas insistem em fazer isso repetidamente, não só com o Pai Nosso, mas com outras rezas e orações mais que são feitas por aí. Não adianta, não adianta, isso é desvio, isso é paganismo, não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Além disso também, quando ele menciona o aspecto das vãs repetições, nós não devemos lembrar aqui apenas dos católicos que fazem a oração da Ave Maria 15, 20 vezes ou mais. Não condeno só eles não. Vamos começar condenando esse tal de corrente de oração. Primeiro que na Bíblia Sagrada não existe essa palavra corrente de oração. E há muitas pessoas caindo nessa prática pagã. Vamos aqui fazer uma corrente de oração. E aí o povo manda aquela mensagem chata no WhatsApp. Passe essa corrente adiante. Não quebre o ciclo. Eita, me dá uma agonia assim quando é um crente que me manda para mim aquele negócio. Como se a gente, em passando aquela corrente, mais pessoas se unindo àquela corrente, Deus fosse ouvir aquela oração. Isso é paganismo, é a mesma coisa da oração repetitiva. Vamos fazer aqui uma corrente de oração. 7 dias, 40 dias. Claro, a gente pode estabelecer uma campanha de jejum e oração pela igreja, não há problema nisso. Não há problema, é um incentivo à oração. Vamos jejuar pela igreja, vamos orar. A gente vai falar disso mais à frente, não tem problema. Mas a ideia pagã da corrente, que até os ímpios abraçam, essas correntezinhas de WhatsApp, até os católicos, os espíritas abraçam elas, sabiam? Eles são os que mais abraçam essas correntes de oração. E os crentes entram na moda também. Vamos fazer aqui a corrente de oração. Quanto mais gente de mão dada, mais oração tem poder. Isso é coisa da Rede Globo, caminhando. Aquela dançazinha do final de ano, virada de ano, aquela musicazinha que todo final de ano passa na Rede Globo. Não existe campanha de oração no aspecto de corrente de oração. Não existe. Não useis de vãs repetições. Aí na campanha de oração, às vezes vem até oração embaixo, para você ler a oração e fazê-la em casa. Para que isso, irmãos? É vã repetição. Não precisamos disso. Basta a gente orar em secreto ao nosso Deus, que o nosso Deus vê e vai responder nossa oração de acordo com a sua vontade. Ah, pastor, quer dizer que a gente agora não pode mais se unir para orar? Pode e deve. Uma coisa não anula a outra. O fato de nós não podermos orar publicamente para se amostrar não quer dizer que nunca vai haver oração pública. Entenda, o princípio que o texto estabelece não é a proibição da oração pública, não é a proibição de uma junção de pessoas reunidas para orar. Não, a gente vai encontrar a igreja se reunindo para orar. Lembra quando Pedro foi preso? Lá em Atos dos Apóstolos, acho que é o capítulo 19, se não falha a memória. A igreja estava reunida em oração em favor de Pedro. Deus manda um anjo e liberta Pedro da cadeia. Nós podemos nos reunir para orar. Nós podemos fazer isso. Mas isso não deve ser feito com vãs repetições. Nós não devemos aderir à onda dos pagãos. Dos pagãos. Diante disso, irmãos, o que é que a gente aprende? Eu quero trazer então, para concluir, 3 perguntas para a nossa reflexão a respeito da oração, que a gente vai entrar na oração semana que vem. Hoje é só o prelúdio dela que Jesus estabelece como os equívocos que nós podemos ter na oração hipócrita. Primeiro, quanto tempo eu tenho separado para Deus? É bem verdade, irmãos, que a gente vive num contexto muito corrido. Nós vivemos uma vida, numa agenda muito corrida. Mas nós precisamos melhorar o nosso hábito de estarmos a sós com Deus. Todos nós precisamos melhorar o nosso hábito de estarmos a sós com Deus. Segundo, que consciência eu tenho daquele que me vê quando eu vou orar? Quando eu me chego diante de Deus, qual é a consciência que eu tenho dele? Eu o vejo como meu pai? Ou eu o enxergo como um Deus longe? Ou até mesmo como sendo apenas aquele a quem eu vou para fazer um pedido e vou embora depois, abandonando sua presença?
Qual é a consciência que eu tenho daquele que me vê? Nós precisamos, irmãos, estarmos diante de um Deus que é nosso Pai, que é nosso Deus, mas que ao mesmo tempo estará ao nosso lado. Nós devemos entender, queridos irmãos, que quando estamos diante de Deus, as nossas orações são dirigidas a Ele, não para torná-lo conhecido de alguma coisa que Ele não saiba, afinal de contas Deus já conhece tudo. E aqui deixa eu fazer uma consideração. Quando nós oramos a Deus, eu falei isso quinta-feira aqui na vigília, quando nós oramos a Deus, nós não mudamos o seu coração, nós não movemos a sua mão, nós não mudamos a sua decisão, nós não informamos o que está acontecendo, porque a vontade de Deus já foi decretada, a sua ordem já foi dada, porque Ele já conhece plenamente a nossa vida, a palavra, diz o Salmo 139, nem chegou à nossa boca, Ele já conhece todo. Mas aí vem a pergunta, né? E se Deus já sabe, para que eu vou orar então? Se Deus já sabe de tudo isso, pastor, se eu nem falei nada, Deus já conhece, se eu estou passando dificuldade, não falei, mas Deus conhece, para que eu vou orar? Acontece, irmãos, que a oração não é para ensinar a Deus, não é para moldar a Deus, não é para informá-lo, a oração é para nos moldar. Nós oramos porque nós necessitamos dele, nós oramos porque nós somos dependentes dele, nós oramos porque quando nós oramos ao Senhor, somos nós que aprendemos, não Deus. Porque Deus já sabe da sua situação, Deus já sabe do seu problema, Deus já sabe de tudo que aconteceu. Então quando você vai orar, você não vai informar como se Deus não soubesse, mas ainda assim você chega diante de Deus e diz o que está acontecendo. Para que isso então? Parece às vezes que a oração ela é tola. Para que orar então, se Deus já sabe tudo? Mas Deus nos manda orar, Jesus nos ensina a orar, porque na oração é nós que somos moldados, não Deus. Eis a necessidade de nós orarmos. Eu conheci uma irmã que entrou em campanha de oração pelo marido. Ela contou esse testemunho na igreja. Eu entrei em campanha de oração pelo meu marido. O homem estava me dando tanta dor de cabeça no mundo, que eu estava à beira da separação e entrei em campanha por ele. Quando terminou a campanha de oração que eu mesmo fiz por ele, quem mudou fui eu. É isso que a oração faz na nossa vida. Quando a gente ora a Deus, a gente não vai mudá-lo, não vai. Mas quando nós oramos a Ele, nós é que somos mudados. Nós nos conformamos à sua vontade, nós compreendemos melhor a ação do nosso Deus. De vez em quando eu digo isso aqui, irmãos, estejamos em vigilância espiritual. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 6. Porque por vezes nós não conseguimos ter discernimento espiritual para nada. Nós vivemos tão voltados para nós mesmos, em nossa carnalidade, que nós não temos discernimento espiritual. E o diabo se levanta às vezes através de algumas pessoas e a gente não percebe a astúcia dele. Porque nós precisamos nos revestir de poder conforme nos ordena a palavra. Martinho Lutero, alguns historiadores relatam, que depois de dedicada a oração ao Senhor e de um hábito comum de oração ao Senhor, quando ele percebeu algumas coisas estranhas, ele já identificava quando era ação de Satanás e dizia assim: és tu, Satanás, sai daqui agora. Será que nós temos essa autoridade, essa intimidade para com o Senhor, de modo que a gente venha perceber de longe a astúcia do maligno se levantando através de coisas, de pessoas, de situações? Por vezes nós estamos tão atolados em nossa carnalidade que o diabo faz a festa e a gente nem percebe que foi ele que fez a festa. Precisamos orar e estarmos em comunhão com o Senhor, porque quando nós oramos não é Deus que é mudado, mas é nós que somos mudados. Finalmente, que encontro eu tenho com Ele? Primeira pergunta para a nossa reflexão é: quanto tempo eu tenho separado para Deus? Segunda pergunta: que consciência eu tenho daquele a quem eu oro? E a terceira pergunta é: que encontro eu tenho com Ele? É um encontro de comunhão, onde você de fato se deleita em sua presença? Ou é aquele encontro assim, como que você está passando por alguém na rua: ei, fulano, estás bem? Estou bem. E vida que segue. Nós presbiterianos precisamos aprender a orar mais. Nós precisamos, irmãos, nos dedicarmos mais à oração. Isso vale para todos nós. Visto até mesmo na maneira como nós não aguentamos uma hora de oração direta. A gente por vezes não aguenta. Nós estamos tão desabituados da oração que se um irmão demorar 3 minutos orando, a gente já está assim, coçando na cabeça e pecando na oração. Eita Deus, mas esse irmão fala demais.
Nós estamos tão desconexos com Deus que a sua presença não nos está trazendo prazer, porque nós estamos distantes dela. Então, este princípio que é estabelecido aqui antes da oração do Pai Nosso nos mostra um princípio muito claro. Precisamos de mais intimidade. Por isso a menção é: entra no teu quarto. E uma curiosidade: muitas casas dessa época não tinha mais de um quarto. Às vezes era um cômodo só. O que é que Jesus está dizendo então? Eu tenho que ter um quarto específico na minha casa para orar? E eu que moro numa casa com todo mundo num cômodo só? O que Jesus está trazendo aqui não é essa necessidade em si, lembre, é o princípio. Eu preciso ter um momento de comunhão com Deus. Eu preciso ter prazer nesse momento de comunhão com Deus, seja lá onde for, mas é como se fosse em seu quarto e em secreto. É bem verdade que nós deveríamos priorizar, quando nós construirmos uma casa, fazemos um cantinho de oração. Um puritano do século XVIII fez uma consideração sobre os Estados Unidos da América, quando as pessoas deixaram de construir casas com um canto para oração. Porque no passado, todos os crentes, quando eles construíam uma casa, eles faziam um lugar reservado à oração. Aí quando nos Estados Unidos da América a arquitetura foi modificada, me esqueci agora o nome do pastor, ele disse: é perceptível que a América está entrando em degradação, porque está esquecendo do seu lugar com o Senhor. É bem verdade que eu e você por vezes moramos em casas alugadas, casas que outras pessoas construíram, mas se você for construir uma casa, deixa eu lhe dar uma dica piedosa: aproveite e faça um cantinho para oração, para você estar a sós com Deus. É bom nós lembrarmos o princípio de Cristo Jesus: entra em teu quarto em secreto, porque no secreto ele vai te recompensar. Queridos, nós precisamos aprender a orar como o Senhor estabelece. Lembra da história do pássaro que eu falei no início? Que quando o seu joelho fica dobrado, os tendões fazem seu pezinho segurar firme, qualquer superfície que ele esteja. Nós precisamos aprender essa lição de que a nossa estabilidade vem de um joelho dobrado diante de Deus. A nossa estabilidade vem de um joelho dobrado diante de Deus, prostrado perante o Senhor, mas seguros em sua santa presença. Que nós possamos lembrar desse princípio estabelecido por Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e vamos orar nesse instante. Eu quero fazer um desafio a você agora, então. Se você de fato aprendeu, você vai fazer uma oração individual agora. E a gente vai fazer aqui um tipo de oração coreana. Eu já falei sobre essa oração coreana aqui. Todo mundo se reúne na igreja em um momento e começa a orar em voz alta. Se você vai fazer uma oração a Deus, você não vai se preocupar com o que é que seu vizinho vai ouvir de sua oração. Você vai estar orando ao Senhor. Após o momento de oração, individual, eu estarei orando e encerrando o momento. Mas vamos aproveitar esse momento que a gente está falando de oração. Vamos colocar diante de Deus nossa família, nossas finanças, nossa vida espiritual, nosso trabalho, problemas de saúde, irmãos que estão impossibilitados de vir, tantas situações que a gente possa estar enfrentando. Vamos aproveitar esse momento para orar. Então, cada um vai fazer uma oração em voz audível ao Senhor. Lembre, você não está orando para quem está do seu lado, nem para mim, nem para ninguém. Você está orando ao Senhor. Então pode orar nesse instante, levantar a sua voz aos céus e clamar e orar ao Senhor. Depois de um instante de oração, eu vou estar quebrando a fala dos irmãos e a gente vai orar encerrando. Vamos orar ao Senhor nesse instante, clamando a Ele.
Ó Deus amado, nos reunimos aqui nessa noite, erguendo a nossa voz ao alto, crendo no Teu poder, na Tua ação, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor sabe o que vai em nosso coração, sabendo que o Senhor reconhece o que nós necessitamos e nós queremos nessa noite nos colocar diante de Ti. Perdoa-nos, ó Pai, pelas muitas vezes que nós gastamos tanto tempo em outras coisas, mas não investimos tempo em Tua presença. Perdoa, Deus, pelas muitas vezes que nós fracassamos em nossa dedicação à oração, em nosso hábito de oração. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa, ó Deus, a minha falha, a falha dos meus irmãos. Ó Deus, dai-nos prazer em Tua presença, dai-nos alegria de estar diante de Ti. Revitaliza a Tua igreja, revitaliza o Teu povo, aviva, ó Deus, a Tua obra e dai-nos sede pela Tua santa presença. Nós queremos ser mais próximos, mais íntimos de Ti. Nós queremos estar mais apegados ao Senhor. Queremos que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ti. Ó Deus, aviva a Tua igreja em bom conselho. Nós oramos nessa noite, aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo. Faz arder em nós a chama do primeiro amor. Faz arder em nós o desejo de estarmos horas em Tua presença, desfrutando da Tua maravilhosa e poderosa companhia em oração. Que possamos estar dobrados perante Ti, que possamos estar encurvados diante da Tua santa presença, para que assim possamos permanecer de pé diante das lutas, diante das adversidades. Ó Pai, nós oramos e clamamos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós fazemos. Amém e amém.